Tchau. Vai com Deus, vai. Minha esposa está indo trabalhar agora e eu vou aqui fazer um vídeo agora. Não vou fazer nem live, é um vídeo gravado na câmera do celular. Quero contar primeiro uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu fui provado no ano de 2000 pela minha fé. Fui dispensado de uma empresa. Eu saí de uma cidade que eu morava, 150 quilômetros, uma cidade por nome de Deodápolis, e fui para outra cidade por nome de Naviraí. E nessa cidade eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha morado ali em Deodápolis por 20 anos. Conhecia todo mundo, cidade pequena, né? Então a gente conhecia lá, eu fui vários serviços. Então, como aquele lugar estava um pouco ruim, eu mudei para a cidade de Naviraí, no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu moro aqui no Espírito Santo, na cidade de Soretama. E aí eu fui dispensado. Fui trabalhar lá porque já fui com um emprego arrumado. Eu sou mecânico, né? Mecânico de máquinas pesadas, caminhão, né? Trator, ônibus e veículos leves também. Mas hoje eu estou parado com as atividades porque eu aposentei e estou esperando só chegar os anos que já estou com 70, vou fazer 75 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o quanto Deus opera na nossa vida. Porque a nossa vida ela é regida por Deus. Deus cuida da gente da melhor forma possível. E então lá nessa cidade eu não conhecia ninguém. Fui morar em uma casa, na época pagando R$ 80 de aluguel, que era um aluguel alto, não era baixo. E lá eu trabalhei 30 dias. Eu não sei o que aconteceu com o gerente da empresa, que ele, não sei se ele não gostou, porque no primeiro mês, na época, 2000, eu tirei um salário bom. Eu tirei R$ 535 por mês, no primeiro mês de trabalho. Mas no segundo mês, o gerente começou a tirar de mim a oportunidade de eu trabalhar, né? Ele passava o serviço para outras pessoas e às vezes eu abria uma máquina, aí ele enrolava para pedir as peças. Quando as peças chegavam, era final de semana. Como eu não trabalhava no sábado, sábado ele passava o serviço para outro. Já era um meio de perseguição. Mas aí, naquele mês, aí no segundo mês, o meu salário saiu só R$ 180. E aí, porque eu trabalhava na comissão, né? Eu era comissionado. E quando eu cheguei, aí eu fui para casa, né, triste, aí na segunda-feira eu vim trabalhar. Eles me chamou e falou: olha, você não trabalha sábado, você pode ir para casa, você não tem serviço mais para você aqui, você pode parar. Eita. Aí eu fui para casa muito triste, cheguei em casa, falei para a mulher ficou triste, chorou, nós sentemos ali no meio-fio ali, aí a gente entregou na mão de Deus. Quando nós oramos, que entregamos isso na mão de Deus, na mesma hora chegou a filha dela, que eu era o segundo casamento. Ela tinha uma filha, tem até hoje, sempre a gente conversa com lá onde ela mora. Uma pessoa muito elegante, chama Lucimara Barbosa. Aí ela chegou dizendo,
para mim, seu Geraldo, lá em casa tem um homem que ligou lá de Sete Quedas para o senhor ir lá, para o senhor que ele quer conversar com o senhor. Porque ele não tinha celular, era telefone fixo, né? Pouca gente tinha celular. Então já existia. E era uns Motorola quase do tamanho dessa Bíblia. Era um monte um telefone grande. Aí eu fui lá, chegou lá, um homem de Sete Quedas, divisa do Paraguai, dava 290 quilômetros de Naviraí lá. E, e aí eu fui lá, conversei com ele, falou assim, eu tenho uma máquina para reformar, você vem aqui reformar? Veio, eu falei, vou. E nessas alturas, eu estava ali agoniado, ele falou, você tem como vir? Eu falei, tenho, eu vou agora, hoje, amanhã, se você quiser. Não, pode vir domingo, você pode vir para cá, que aí nós já vamos, segunda nós já começamos a trabalhar. Aí no domingo eu peguei o carro, saí meio-dia de casa. Fui embora para lá, cheguei lá, olhei o serviço, combinei com ele tudo certinho e comecei a trabalhar. Fiz toda a desmontagem da máquina. Aí ele mandou eu vir buscar as peças. Aí eu fui pegar, eu não é buscar, eu fazia a relação no autopeça para pedir as peças. Assim eu fui no autopeça, fiz a relação, voltei lá para ver outros serviços que ele tinha. Mas quando foi na quinta-feira à noite, eu cheguei no hotel que eu estava parado, tinha um telefonema de casa. A mulher ligou que o dono da casa tinha pedido a casa. Aí eu fui. Falou, mas eu já arrumei outra, você só pode vir aqui para... Aí na sexta-feira eu peguei o carro e desci. E fui embora. Cheguei lá e fiquei lá sexta-feira, o sábado. Aí no sábado à noite, eu comecei a fazer a mudança no carro, carregar as coisas miúdas para casa, porque o homem já estava com o caminhão da mudança encostado lá para descarregar a mudança dele. Aí de noite eu tirei tudo para fora, estava um tempo bom, não tinha risco de chuva, né? Tirei tudo para fora. Ele falou, não, pode deixar aí fora, se chover Mas eu deixei fora só as coisas grandes, as coisas miúdas que deu para levar no carro, eu levei tudinho, não ficou nada ali. Aí, quando foi no outro dia, eu arrumei uma caminhonete, acabei de levar o resto, né? E, inclusive, o ex-patrão foi lá e carregou minhas coisas, levou tudo em casa. E aí eu peguei e fiquei tranquilo, né? Ali no domingo, tranquilo ali. Mas quando foi ali com umas 3 da tarde, a Lucimar chegou e falou assim, ó, senhor Geraldo, é bom o senhor ir hoje para lá, porque o homem falou que é para o senhor ir hoje, porque as peças da máquina chegou, é bom o senhor ir. E aí eu me preocupei, porque no sábado à noite, eu carregando o carro, estragou a ventoinha do carro, que é o carro estava esquentando e eu não sabia porquê. Quando eu fui ver, a ventoinha tinha travado o rolamento. Não era um carro novo, né? E aí eu pensei comigo, e agora? Como é que eu vou? Eu estava esperando segunda-feira para me comprar no outro dia, né? Arrumar aquela peça. Aí eu fui lá, arranquei ela, vi que estava travado o rolamento, eu arranquei aí. Aí é onde começa a acontecer os milagres. Porque ninguém fazia isso. 290 quilômetros, não era mês frio, era de muito calor. Aí eu pensei comigo, falei, mas senhor, eu preciso ir hoje. Eu não posso, eu tinha que ir hoje, mas eu não arriscava sair dali com o carro, com aquele problema. Como é que eu ia sem refrigeração? Que a água podia até funcionar no motor, mas não tem a ventilação para refrigerar. E eu pensei comigo, agora eu quero colocar aqui. Aí eu falei para a mulher, olha, o negócio é o seguinte, vamos
vamos entender, vamos entregar na mão de Deus, eu vou assim. Aí eu peguei o radiador, né? Coloquei no lugar, conectei as mangueiras, enchi de água e falei, eu vou desse jeito. Joguei aquela ventoinha fora, que não prestava mais, e fui embora. Mas eu fui de madrugada, eu saí de madrugada, né? Um horário bom de viajar, e eu saí. Aí eu peguei e li um versículo eu li um versículo que diz assim, Salmo 37, verso 5, diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí eu entendi que o mais Deus faz pela gente aquilo que nós não podemos fazer. O impossível Deus faz. Aí eu cantei um hino. Nós cantamos esse hino que eu vou tocar agora aqui para vocês verem. Para vocês verem o hino que eu cantei. No Inário Adventista, número 282, Não Ando Só. Vê aí para vocês verem.
Então, meus queridos, depois de lá para cá, esse hino, uma música muito espiritual, eu comecei a usar ela para todas as minhas viagens, todas as minhas saídas, quando eu vou enfrentar dificuldade, isso passou a ser, e o versículo que eu leio sempre também é Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, porque nós temos que fazer uma entrega na nossa vida, entregar a Deus. Não adianta eu querer entregar as coisas para outra, para uma pessoa, para um homem, para uma entidade religiosa, para um governo, para um prefeito, para qualquer pessoa, né? E a gente tem que entregar e é Deus. E eu tive essa vitória. Eu cheguei lá sem mais problema nenhum. Foi o dia que o carro andou mais frio, porque ele gostava de esquentar, hein? Agora eu pegava o estradão aí, quando eu andava um pezinho meio pesado, eu andava muito, né? E ele gostava de dar uma esquentadinha de vez em quando. E esse dia não, ele não esquentou nada. Nada, 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 nada. Foi embora sossegado, sem problema nenhum. Eu tive experiência, porque toda gente pode falar assim, não, mas é porque era de madrugada, ventila, não, meu, eu tive experiência de quando deu problema algumas vezes, não foi só uma vez, foi um carro que eu possuí ele 17 anos, não foi só uma vez que ele deu problema de elétrico, da ventoinha parar. Teve uma vez que ele parou e eu continuei, e era dia de frio. Eu continuei, ele esquentou, que ferveu. Então, essas são as coisas que eu conto, dos milagres que Deus tem feito na minha vida. Porque a confiança em Deus, que não adianta você só ler a Bíblia, só ouvir música evangélica, só isso. Não adianta, a gente tem que se entregar. Você pode ser até pessoas de oração, mas se você não entregar a sua vida a Cristo, você não vence. Porque dificuldade nós temos sempre. Nós não vamos ter boa vida aqui sempre. Tem as horas boas e tem as horas ruins. O problema nosso é não aceitar as coisas ruins que vêm pra gente. E outra coisa também é humildade. Uma coisa é aceitar que nós precisamos de Deus, aceitar que nós precisamos vencer na vida, mas Deus tem que vencer por nós. O versículo fala assim: confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Por que confiar? Porque se nós não tiver confiança naquilo que pedimos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Outra coisa, o mais ele fará. Esse o mais ele fará, eu tenho assim, que ele vai fazer por nós aquilo que nós não pode fazer. Fazer um carro andar aí. Deus faz com que você anda numa estrada com a colher de gasolina. Faz quilômetros e quilômetros. Eu vou explicar para você por quê. Porque nós sabemos a história de Elias com a viúva de Sarepta, ela só tinha, Elias pediu um pão para ela, e ela disse assim, não, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias falou, não, vai lá e faz um pão para mim, e depois faz outro para o seu filho, que a farinha da sua panela não vai acabar, e nem o azeite. Então, todo dia ela tirava pão para Elias, para ela, para o menino, e continuava, a panela não encheu, mas ela continuou o mesmo tanto, todo dia tinha a mesma coisa. Isso não foi por poucos dias não, porque lá em Israel estava passando, naquela terra de Samaria, estava passando uma seca muito grande, de 3 anos e meio. Então, enquanto não tinha mantimento, trigo para a população comprar e ter em casa,
não faltou. Naquela casa não faltou. Porque coisas impossíveis Deus fez ali, né? E assim a gente vem falar os outros milagres que têm acontecido. Então, Deus que te ajuda, você compartilha essa mensagem com outras pessoas e nos dê oportunidade de crescer o nosso canal, né? No canal no YouTube, né? E Deus te abençoe você nesse resto de semana. Hoje está chovendo, né? Tá muito bom aqui, uma chuva boa, né? Choveu a noite toda e agora que parece que deu uma paradinha, né? E até o próximo vídeo. Dá o seu like e compartilhe. Tchau. Eu tenho que sair daqui para desligar.